Até quando você vai continuar alimentando a mediocridade? Essa daqui é mais uma rapidinha da consciência. Eu sou Dani Carvalho, sou facilitadora de consciência, facilitadora de barras de Access, mentora de negócios para terapeutas. O ano era 2007, mais ou menos. E eu estava fazendo faculdade, eu estudava na Universidade Estácio de Sá, no centro do Rio de Janeiro. E nesse dia nós tínhamos um exercício em grupo para poder fazer. E eu lembro até hoje, o nome do professor era Firmino. E ele fez uma dinâmica com a gente, ele dividiu a turma em grupos e cada um desses grupos ele deu uma tarefa. E a tarefa, se não me falha a memória, era uma tarefa algo sobre dar um feedback. Eu sei que cada grupo ele tinha um exercício, só que esse exercício ele tinha um detalhe específico. Cada grupo só poderia se apresentar enquanto o palito de fósforo estivesse aceso. Então funcionava dessa forma, os grupos eles se reuniam, as pessoas elas discutiam ali o que ia ser apresentado durante aquele tempo que os grupos tinham. E então, quando o grupo ele estava pronto para poder se apresentar, a gente acendia o palito de fósforo e aí começava a contar o tempo da apresentação do grupo. E assim foi acontecendo com cada um dos grupos. Mas olha só que situação interessante que aconteceu também, né? Em vez de se preocupar de fazer a melhor apresentação ali naquele momento, de forma inconsciente, as pessoas elas começaram a torcer para que o palito de fósforo do grupo que estava se apresentando apagasse, porque aquilo fazia com que o grupo ele tivesse menos tempo para poder se apresentar. Na cabeça das outras pessoas, se os outros grupos tivessem uma apresentação menor ou uma apresentação pior, isso era uma forma deles ganharem a dinâmica do grupo. E quantas vezes é exatamente dessa forma que você está agindo na sua vida? Quantas vezes você está balizando a sua vida e a sua história pela média das pessoas que estão à sua volta, sabe? O quanto que você está se mantendo ali na média, na mediocridade para não superar isso. Então, já tem muito tempo que essa história aconteceu, mas eu nunca mais esqueci dessa lição de continuar buscando a excelência naquilo que eu faço, em vez de ficar torcendo que as pessoas à minha volta elas façam menos do que o que eu tô fazendo. Então, meus amores, sejam muito bem-vindos e eu quero começar essa live deixando aqui essa reflexão para você, né, nessa rapidinha da consciência. Até quando você vai continuar alimentando a mediocridade? Quem você tem medo de perder se você crescer? Quem são as pessoas que você vai deixar desconfortáveis se você continuar crescendo, se você continuar expandindo? Porque muitas vezes, de forma inconsciente, você vai se mantendo onde você está hoje porque você tem medo de perder as pessoas que estão à sua volta. Só que existe uma máxima que diz que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então eu te convido agora a olhar à sua volta. As pessoas que estão à sua volta, elas são pessoas que realmente estão contribuindo para que você possa chegar onde você realmente quer chegar? Ou essas pessoas estão contribuindo mais para você continuar onde você está hoje? Se você é a pessoa que mais tem a contribuir numa mesa, me desculpe, mas você está sentando na mesa errada. Você está sentando na mesa errada. Porque quando a gente tem alvos, quando a gente tem objetivos, não adianta a gente ficar ouvindo conselhos de quem ainda não chegou onde a gente quer chegar. Porque tudo aquilo que você sabe, todas as suas experiências, elas te trouxeram até onde você está hoje, até onde você está nesse exato instante, nesse exato momento. É o que você não sabe ainda, é o que você não fez ainda
que vai te levar para onde você realmente quer chegar. E para que isso aconteça, você tem que começar a observar quem são as pessoas que chegaram onde eu quero chegar. E perceber o que eu posso aprender com essas pessoas, porque o sucesso, ele deixa pistas, né? Então, quando a gente começa a observar essas pessoas que já chegaram onde a gente quer chegar, a gente começa a ter uma visão ampliada e a gente começa a perceber coisas que a gente talvez não tinha conseguido perceber sozinho, né? Então, qual é a zona de conforto hoje que você precisa abandonar? Porque, gente, é muito confortável você continuar onde você está hoje. É muito fácil você continuar no lugar que você está hoje, que é o lugar conhecido. Mas o quanto que manter essa zona de conforto é justamente o que está te mantendo nessa zona de mediocridade e é o que está te impedindo de você alcançar o que você realmente gostaria. E o que é ser medíocre, gente? Ser medíocre, essa palavra é uma palavra pesada, né? Mas a mediocridade, ela tem a ver com você ser mediano, com você nunca se permitir sair da média, sabe? Com você nunca se permitir se destacar, com você nunca se permitir crescer de verdade. Então, tem muita gente que tá torcendo por você, tá torcendo para que você continue exatamente onde você está hoje. Tu pira nisso? Mas é exatamente sobre isso, gente. Quantas vezes você ouviu que sobre as pessoas que elas até querem que você esteja bem, mas nunca melhor do que elas. Porque muitas vezes quando você começar a se destacar, quando você começar a crescer, quando você começar a expandir, você vai começar a incomodar. O quanto que você está disposto a incomodar? O quanto que você está disposto a deixar desconfortável as pessoas que estão à sua volta? Agora, o contrário também acontece. O quanto que você está se mantendo desconfortável onde você está hoje para manter confortável as pessoas que você ama, as pessoas que você gosta, as pessoas que estão do seu lado. Então, faça uma demanda de você, né? O que está se requerendo de você para você sair dessa zona de conforto? O que você precisa fazer de diferente hoje para poder criar uma realidade diferente na sua vida? Se você caminha com pessoas bloqueadas, o próximo bloqueado vai ser você, né? Eu fiz uma anotação aqui de uma história que eu lembrei, que foi uma história bem interessante, que é sobre a história dos leões. Eu não sei se você sabe, mas você tem ideia de quantas vezes um leão, ele erra a caça antes dele conseguir abater a presa? O leão, que é o rei da selva. Você já ouviu falar sobre isso? Foram feitos estudos nas savanas africanas e eles se deram conta de que o leão, ele erra a caça de 7 a 8 vezes antes dele conseguir abater a presa. Então, meus amores, nós estamos falando do rei da selva. Nós estamos falando que o rei da selva, aquele que é considerado, né, o animal mais poderoso de todos ali dentro da cadeia alimentar, ele tem uma taxa de acerto entre 15% e 30% no máximo a cada caçada. Mas você sabe por que o leão não morre de fome? Você adivinha por quê? Deixa aqui nos comentários se você já matou isso. E aí, gente, quando eu conheci essa história ela trouxe uma grande reflexão para mim, porque quantas vezes você é aquela pessoa que quer acertar de cara e que quando você não acerta de cara, você começa a se julgar, sabe, pelas coisas pelas coisas não estarem saindo da forma como você gostaria. Só que uma coisa que eu tenho aprendido com o Access é que não é sobre acertar ou sobre errar, é sobre você se permitir experimentar. E cada vez que você faz, cada vez que você experimenta,
você expande em relação àquilo, você se torna uma pessoa melhor naquilo. Eu lembro que a primeira vez que eu abri uma live, eu abri essa live junto com a minha mentora, né? E foi muito desafiador. Eu lembro que eu tava assim com muito medo, com frio na barriga, com medo de ter um branco, de não saber o que falar, com medo do que as pessoas iriam pensar. Só que foi ter começado lá atrás que me permitiu hoje ter tranquilidade para poder falar, né? De estar em qualquer ambiente, estar em qualquer lugar e conseguir fazer isso. Mas tudo tem um começo. E o leão, gente, ele não morre de fome porque ele é persistente, ele não desiste. E ele sabe que a sobrevivência dele depende dessa persistência, depende dele continuar tentando até ele conseguir. E quanto mais ele vai tentando, quanto mais ele vai fazendo, mais hábil ele vai ficando naquilo que ele faz. Então, o quanto que você está persistindo nos seus objetivos, naquilo que você realmente quer. E outra coisa que vai te ajudar também a sair da mediocridade, né? Dessa faixa mediana, é o pensamento de giver, né? É o pensamento de doador. É você ter aquele pensamento, né? Ter a contribuição como fonte de vida, sabe? Como base da sua vida. É você ser aquela pessoa que não importa onde você esteja, mas você é aquela pessoa que está disposta a contribuir. E isso também foi algo que eu aprendi com a minha primeira mentora. Então, quanto mais a gente contribui, mais o universo contribui com a gente. Então, não tenha medo de compartilhar tudo aquilo que você sabe, não tenha medo de entregar o seu melhor. Cada vez que você entrega o seu melhor, cada vez que você entrega tudo aquilo que você sabe, que você está ali disposto a realmente fazer a diferença na vida das pessoas, né? Você também se força a sair da sua zona de conforto, porque você sabe que você vai precisar continuar aprendendo, né? E esse é o pensamento das pessoas que estão no topo, que é de continuar crescendo, é de continuar evoluindo, é de continuar aprendendo e compartilhando aquilo que elas aprenderam, né? Quando esse é o verdadeiro dar e receber. É você aprender de um lado e você compartilhar com o outro, né? O verdadeiro mestre, ele não tá numa posição de uma pessoa que sabe tudo. O verdadeiro mestre é aquela pessoa que não desiste de aprender, que não desiste de continuar evoluindo, de continuar crescendo, mas que também tem essa grande disposição de continuar ajudando as outras pessoas e contribuindo com as outras pessoas. Então, quanto mais você entrega, mais você se aperfeiçoa, né? Esvazie o seu copo, não tenha medo disso, não tenha medo de errar. E para finalizarmos aqui a nossa rapidinha da consciência, comece a prestar atenção. Quem são as pessoas que estão à sua volta? Quem são as pessoas que você está colocando na mesa junto com você? Existem, gente, 4 tipos de pessoas. Existem as pessoas que vão somar, as pessoas que vão diminuir, as pessoas que estão aqui para dividir e as pessoas que estão aqui para multiplicar. As pessoas que estão na sua vida para somar são aquelas que somam de vez em quando, sabe? De vez em quando a pessoa contribui com você, é aquela pessoa mais ou menos. De vez em quando ela faz a diferença na sua vida. As pessoas que estão aqui para subtrair, que estão para subtrair na sua vida, são aquelas pessoas que sempre que se aproximarem de você, elas vão te trazer um tipo de problema. Você lembra aí de alguém na sua vida que toda vez que se aproxima essa pessoa, ela só se aproxima de você para poder trazer um problema para você resolver? Mas nós também temos as pessoas que são aquelas que dividem. As pessoas que dividem são as pessoas da treta, das tretas. Sabe aquela pessoa que é apocalíptica? Que todas as vezes que ela se aproxima das outras pessoas é para dividir? Começa a prestar atenção. Quem são essas pessoas, né? Que elas entram em grupos para poder dividir. Que onde elas estão,
em vez de acrescentar, em vez de somar, elas são essas pessoas que elas estão ali para poder dividir. E tem um último tipo de pessoas, que são as pessoas que estão dispostas a multiplicar. Comece a prestar atenção, quem são aquelas pessoas que potencializam quem você é? Quem são aquelas pessoas que verdadeiramente te incentivam a ir além? Aquelas pessoas que você percebe que quando elas estão por perto, sabe? Tudo se multiplica, tudo cresce, tudo exponencializa, mas principalmente você. Agora, se eu te perguntasse, e se você pudesse ser totalmente sincero, que tipo de pessoa você tem sido? Você tem sido a pessoa que soma, que é aquela pessoa que faz a diferença de vez em quando? Você tem sido aquela pessoa que subtrai, que é aquela pessoa que quando se aproxima das outras é só para poder levar problema? São os sugadores, né? São aquelas pessoas que quando se aproximam das outras é só para poder tomar, para diminuir. São o tipo de pessoas que não acrescentam em nada. Você tem sido a pessoa que divide, o tipo de pessoa que divide? Aquela pessoa que quando chega nos ambientes é para dividir? É para criar separação, para criar julgamento, para criar intriga? Ou você tem sido essa pessoa que é multiplicadora, que ajuda a exponencializar as pessoas que estão à sua volta, que ajuda a multiplicar, que verdadeiramente faz a diferença onde você está? Então percebe que de todas essas pessoas que a gente trouxe aqui, o único tipo de pessoa que não está na mediocridade são os multiplicadores. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Nós temos um código aqui na nossa live. O código é 1 para sim e 2 para não. Sempre que estiver fazendo sentido para você, você deixa um 1 aqui nos comentários. Se não estiver fazendo sentido, você deixa o 2 e eu vou buscar uma outra forma de explicar isso para você e de trazer aqui de uma forma mais simples. E para finalizar, gente, você sabe por que Jesus ele falava em parábolas? Quem sabe por que Jesus falava em parábolas? Jesus falava em parábolas porque nem todo mundo estava preparado para ouvir. Nem todo mundo estava preparado para essa conversa. Mas ele não deixou de trazer a mensagem dele por conta disso. Então, não desista de levar a sua mensagem, de levar aquilo que você acredita. Não tenha medo de desagradar as outras pessoas, porque quanto mais você falar da sua verdade, quanto mais você levar a sua mensagem, mais você vai incomodar e tá tudo certo, né? E quando a gente começa a incomodar é quando a gente percebe que nós estamos saindo da mediocridade. Porque lembra que a mediocridade ela é a zona de conforto. Então, pessoas de sucesso, elas conseguem fazer aquilo que as pessoas medíocres, elas só conseguem fazer de vez em quando. Então, as pessoas de sucesso, elas fazem sempre aquilo que as pessoas medíocres só conseguem fazer de vez em quando. Mas o que vai te separar disso? A constância, a persistência. Lembra do leão? Quantas vezes o leão ele falha antes dele conseguir abater a caça? Então esse é o convite que eu deixo para você, para que você não desista, né? A prática é o que vai te levar à excelência e a persistência é o que vai te tirar da zona de conforto que você está hoje para onde você realmente gostaria. E meus amores, para quem está escolhendo continuar expandindo a consciência em relação a tudo, esse sábado agora eu tenho classe de barras de Axis acontecendo no centro do Rio, né? Para quem não sabe, as barras elas são uma ferramenta de expansão de consciência, uma técnica americana que surgiu nos Estados Unidos há mais de 20 anos atrás e que hoje está presente em todo o planeta. E na segunda-feira eu começo o Clube do Livro Ocaibalion. O Clube do Livro, gente, ele é gratuito para quem participa ao vivo. Então, toda segunda-feira às 20 horas eu tenho feito no Zoom. Então, ele acontece lá no meu canal fechado. E na segunda-feira a gente está começando com o livro Ocaibalion. É a 4ª vez que eu estou fazendo o Clube do Livro com esse livro especificamente, que foi um livro que foi um grande divisor de águas na minha vida. Né? Ele é um livro que ele traz aí os 7 axiomas, que são consideradas verdades universais
que podem ser comprovadas através da observação da natureza. Então, na próxima segunda-feira nós vamos ter um overview sobre o livro, né? Um resumo aí sobre as 7 leis para que você possa entender do que exatamente se trata. Ele é um livro de cocriação da realidade, então quando a gente entende as leis que regem esse universo, né, fica muito mais fácil da gente conseguir manifestar aquilo que a gente realmente gostaria de uma forma consciente, porque manifestando você já está. Só que a grande questão é que o quanto que você está manifestando inconscientemente justamente o oposto do que você gostaria de estar manifestando. E a cada um dos encontros nós vamos estudando cada uma das leis. Então, o que mais é possível? Todas essas informações estão lá no link da minha bio. E se você tiver qualquer dúvida, você pode me chamar no direct também. Gratidão por vocês terem ficado até aqui. E essa foi mais uma rapidinha da consciência. Gratidão, meus amores. Beijo, beijo e até a próxima.